Estou muito feliz de estar aqui junto com os irmãos, na casa de Deus, na casa do Senhor Jesus. Feliz ainda que a missionária deles está conosco, né? Está viajando amanhã, vai embora. Dá o testemunho. Glória a Deus. Mas aí, irmãos, amados irmãos, vai morar aqui pertinho, né, em Minas Gerais. A gente, vamos lá ver, passar um dia com a missionária deles. Abra sua Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 16. E versículo 18. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Capítulo 16 e versículo 18. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Diz bem assim a palavra de Deus. Então respondeu um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente, animoso, homem de guerra e sucido em palavra, de gentil presença. O Senhor é com ele. Diga assim comigo: o Senhor é comigo. Querido e amado Deus, diante da tua presença, Senhor, estamos aqui nesta noite, meu Pai, diante da tua palavra, diante da tua presença. E que o Senhor nesta noite possa continuar, Senhor, abençoando teus filhos, a tua igreja, teu povo, Senhor, que clama pelo teu nome. Abençoa aqueles que, por motivo de força maior, não puderam estar aqui, Senhor. Abençoa quem está aqui, que a tua presença possa ser contínua na nossa vida. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Irmãos, podem sentar. Estava pedindo a Deus uma palavra e Deus colocou no meu coração uma palavra muito forte nesta noite. Quero testemunhar rapidinho. Estava ali em Nova Mutum, na casa do meu cunhado. Fui lá nós comendo carne assada, tomando Coca-Cola, refrigerante, se alegrando na presença de Deus. E nós paramos para sentar numa grama assim, ó, e fomos contar. E eu conversando com meu cunhado, falei: meu cunhado, quando nós andava desobedecendo a Deus, a vida era tão difícil, né? Porque o que traz as coisas ruins para a vida do ser humano é a desobediência. Não existe outro caminho. A desobediência, ela traz a miséria e a fome, a dificuldade. O pecado, ele gera as coisas ruins. Aí meu cunhado se entregou a vida ao Senhor, começou a obedecer. Hoje ele está abençoado. Graças a Deus. Ele alcançou a benevolência do Senhor. Ele alcançou a presença de Deus. Então a presença de Deus, irmãos, é que gera uma vida com abundância. É Jesus na nossa vida é que faz a diferença. O que fazia a diferença na vida do rei Davi é a presença de Deus. Ele era valente, ele era animoso, ele era um homem de guerra, ele era um homem gentil de presença. Mas a Bíblia está dizendo que o Senhor era com ele. Aí eu quero perguntar para você nesta noite: o que Deus viu em Davi?
que Deus vê em nós. Porque é a presença de Deus que faz a diferença. Nós não conseguimos nada. Nós, se o Senhor não estivesse do nosso lado, os inimigos já tinham nos engolido vivo. Então, as qualidades que Davi tinha, ele era valente, ele era animoso, ele era um homem de palavra, era um homem de atitude diante do Senhor Deus. Então Deus, ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Deus, ele está à procura daquelas pessoas que se disponibilizam. Olha que eu vi aqui na minha mente, a Bíblia vai falar que Isaac, ele estava numa situação difícil, na cidade onde ele estava morando, estava existindo uma grande fome, e diz a Bíblia que ele inventou de descer para o Egito. O Senhor apareceu para ele e falou: ó, não desça para o Egito, fique na cidade de Gera, que é lá que eu vou te abençoar. Ele obedeceu a Deus e foi para a cidade dos inimigos. E diz a Bíblia em Gênesis 25:12 que Isaac semeou naquela terra e colheu muitas bênçãos, 100 vezes mais. Por quê? Porque o Senhor lhe abençoava. Diz a Bíblia que Isaac foi abençoado na cidade dos filisteus, na cidade dos inimigos. Deus, ele é especialista, irmão, em levantar, em agir em lugar que aos olhos humanos não tem como acontecer, mas aí é onde Deus entra. A Bíblia vai dizer que Deus enviou José para o Egito. Por quê? Porque o plano de Deus, irmãos, era do território do inimigo levantar uma nação forte. Depois de 430 anos, estava saindo do Egito uma nação forte, porque o Senhor tirou com as suas mãos. Aleluia, Deus. Então, meus amados irmãos, é que Deus nos chama, Deus nos escolhe, e a escolha que Deus fez é para nos abençoar. E Deus, ele sempre está na frente. Deus sempre, ele faz primeiro. E quando o povo estava nas garras de Faraó no Egito, a Bíblia diz que quando Deus resgatou o povo, que ele estava no deserto agora, na direção de Deus, onde Deus mandou eles ir, diz a Bíblia que cedo, Deus mandava maná para eles se alimentar. O que eu entendo? Quando ele estava lá no Egito, ele tinha que trabalhar para comer, mas agora ele estava dentro da vontade de Deus. Quando eles levantavam, a comida já estava pronta. Eles comiam para trabalhar. Deus mandava todo dia o pão nosso de cada dia, que era o maná. Irmãos, era 1.500 toneladas de comida todo dia que Deus providenciava no deserto. Todo dia Deus providenciava. Então, meus amados irmãos, a Bíblia que está falando comigo, com você, que Davi tinha uma missão de Deus. Davi foi escolhido para uma missão de Deus. Só que o que Deus fala no meu coração é o que adianta você ser escolhido por Deus e não fazer com aquela chamada se cumpra. Existem pessoas, meus amados irmãos, que Deus chama e eles espera cair do céu. Mas Davi não esperava cair do céu. Davi cuidava das ovelhas e obedecia o seu pai, obedecia o rei e fazia a vontade do Senhor. É por isso que Davi agradava a Deus, porque Davi não abandonava a sua missão, não abandonou a sua chamada, que foi cuidar das ovelhas. Ele cuidava das ovelhas e fazia suas obrigações. Quando Davi chegou lá, no momento da guerra, onde Golias estava gritando no vale, se havia um homem de coragem para enfrentar ele, os seus irmãos perguntou logo assim: por quem foi que tu deixou
deixou aquelas poucas ovelhas. Ele era dedicado às ovelhas. Ele deixava as ovelhas em segurança, ia lá obedecer ao seu pai, obedecer às ordenanças do seu superior. Então isso agradava a Deus. É por isso que Deus era com Davi. E todas as pessoas, meus amados, que procuram andar na vontade de Deus, Deus é com ele. Porque que o apóstolo Paulo, ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por quê? Porque ele sabia, irmão, que quem estava dentro dele era o Senhor. Porque ele falou assim: eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a nossa diferença, irmão, é a presença do Senhor, é a graça do Senhor. Porque se você tem Ele, o próprio Jesus Cristo disse: quem tem a mim tem tudo, quem não tem a mim não tem nada. O que o mundo precisa hoje? O mundo precisa de Deus, precisa de Jesus, precisa da presença do Pai em sua vida e em sua casa. É a solução do mundo, irmão. Não está na política, não está nas coisas da terra, está no mundo espiritual. Está no mundo espiritual. Se todo o povo, a população do universo se voltasse para o Senhor, com certeza as coisas seriam diferentes, os valores seriam diferentes. Mas nós estamos aqui pregando a palavra do Senhor, porque a palavra ela cura, a palavra ela liberta, a palavra ela transforma, a palavra é alimento, porque Jesus Cristo declarou: eu sou o pão que desceu do céu. Quem está com fome, quem está com sede, ele precisa de buscar aonde? Na casa do Pai. É por isso que você está aqui nesta noite. Porque quem tem sede vem em busca. Quem tem sede vem a mim beba. Quem tem sede, irmão, ele vai atrás para saciar sua sede. Eu me lembro aqui desse momento agora, que a mulher samaritana, ela recebeu a transformação porque ela creu em Jesus. Jesus disse para ela: olha, mulher, esta água que tu bebe aí, se tu beber ela, tu vai continuar tendo sede. Mas se eu te der uma água e tu beber, farei de uma fonte que saciar a tua sede, e ela vai te levar para a vida eterna. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, a fonte é Jesus, a fonte é Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a solução de qualquer causa. Qualquer causa. Eu conheço pessoas que estavam no fundo do poço e de repente, irmão, ele achava que para ele não tinha mais jeito, e lá onde ele estava pensando em se matar, ele liga o seu pensamento em Deus e faz um propósito que Deus manda resgate. Porque Deus, Ele tem maior interesse em salvar, em curar, em libertar. Qual é o impedimento, meus amados, de uma das pessoas ser abençoada? A incredulidade. Porque uma atitude de fé, Deus gera milagre quando nós temos uma atitude de fé. É a fé que vai fazer a diferença. É a confiança no Senhor que vai fazer a diferença. Porque o Salmo vai falar: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Então é Deus que faz, é Deus que opera, é Deus que realiza, é Deus que dá direção, é Deus que está na frente, é Deus que está, irmão, na conquista, é Deus que está na luta para ter o benefício. Mas o que nós precisamos, irmão, é se colocar na brecha, na vontade de Deus, na direção do Senhor. Então
Então Davi, ele recebeu sobre a sua cabeça a unção de rei, e a Bíblia diz que daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Ali é onde está o segredo, meus amados irmãos, porque muitos foram os vencedores, porque muitos venceram, apagaram o fogo pela fé, porque que muitos venceram o leão nas covas dos leões, porque que muitos venceram a cova, venceram a dificuldade da vida, porque o Senhor era com ele. O Senhor era com ele. Então, meus amados irmãos, a palavra que Deus falou comigo e com você nesta noite é essa: é que o Senhor é conosco, o Senhor dos exércitos é conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, né? Eu estava no meu trabalho orando a Deus, que eu estou trabalhando, mas estou ligado no Senhor, e Deus falou ao meu coração que o mundo precisa de alimento espiritual, o mundo precisa de um pão que desceu do céu, e quem é o pão? É a palavra, e a palavra é Jesus, e a palavra é a verdade. Então o mundo vive em uma mentira, o mundo está vivendo em um investimento de valor, o que era não é mais. Então o mundo está precisando de quê? De que nós proclamamos, pregamos a verdade, mostramos Jesus para ele, porque o mundo precisa disso, precisa de ouvir a verdade, porque é a verdade que vai libertar. Não é conhecendo a verdade que é a verdade que liberta. Então nós precisamos disso. Muitas pessoas não alcançam o seu milagre, é porque ele não quer reconhecer a verdade. Eles se acostumam. Existem pessoas que se acostumam com coisa ruim. Existem pessoas que se adaptam à dificuldade. Existem pessoas que ele adapta-se a andar de moleta, e muitas das vezes ele não precisa da moleta, porque ele tem duas pernas, tem dois braços. Deus fez ele perfeitamente, aí ele se adapta ao mal. Então eu quero que você entenda que nós que temos a presença do Senhor, nós temos que bater o pó na poeira, e temos que tomar uma atitude na vida, se colocar de pé, e agora dizer assim: a partir de hoje eu serei diferente, andarei diferente, porque o Senhor é comigo. Aleluia, Deus. Essa foi a atitude de Davi. Davi, quando chegou no vale, o exército estava à esquerda, o exército filisteu, o exército de Israel estava do outro lado. Havia um vale, e no meio do vale existia um inimigo chamado Golias, e ele gritava. Ei, irmão, 40 dias gritando. Sabe o que acontecia? Quando ele gritava, a irmã deles fazia menção de subir para o rumo do povo de Deus, que eram os israelitas. Eles corriam e se escondiam de trás da montanha. Significa que Israel foi vencido só no grito. Quantas pessoas estão sendo vencidas só no grito? Aquela irmã falou de mim, eu não vou mais para a igreja. Ah, não, aquela irmã é daquele jeito dela. Ah, não, para aquela igreja eu não vou mais. Ah, não, eu não vou fazer isso. Ei, irmão, existem pessoas que o diabo está vencendo ele só no grito. Às vezes o diabo nem aparece, só no grito. Só que aí, meus amados irmãos, apareceu Davi, animoso, valente, homem de guerra, e que o Senhor era com ele. Diz a Bíblia que ele chegou no arraial lá dos israelitas e falou assim: quem é esse circuncioso aí? Quem é esse inimigo aí que está afrontando o exército de Deus vivo? Ele se incomodou, porque o Senhor se moveu dentro dele.
Ei, irmão, quem tem o Espírito de Deus, ele não concorda com algumas coisas. Quem tem o Espírito de Deus, ele tem atitude diferente. Quem tem o Espírito Santo do Senhor, ele faz diferente. Sabe por quê? Porque ele faz confiando no Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz que Davi se prontificou a lutar contra o Golias. Ei, irmão, muitas pessoas criticaram ele. Esse pequeno aí, esse jovem. Mas foi Deus que chamou ele, irmão. E o que Deus tem para ti, o outro não faz. Se o exército não estava querendo ir, Deus usou Davi. Sabe para quê? Porque Deus escolhe as pessoas que não são para que seja, para que o nome dele seja glorificado. Então, se fosse outra pessoa grande, do porte do Golias, as pessoas não iam glorificar o nome de Deus. Então Deus pegou um pequeno, um jovem, para quê? Para que o nome dele fosse exaltado. Aleluia, Deus. Às vezes a luta vem na tua casa, vem na tua vida, vem na tua família, e você olha e fala assim: eu não vou conseguir vencer, isso aí eu não vou conseguir. Mas quando você cai em si e toma atitude e coloca o Senhor na frente, aí você consegue. Aí você vai dizer: louvado seja Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor fez isso e fez aquilo. Então o nome dele foi o quê? Exaltado. Deus quer que o nome dele seja exaltado, irmão. É por isso que nós precisamos ter atitude de fé, fazer propósito com o Senhor, né? Eu estava naquele ponto ali na beira que era do gato, e eu estendia a mão, orava e dizia: Senhor, eu quero por aqui, Senhor, eu quero uma casa por aqui. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, Senhor, é a fé, é a confiança na tua presença. E eu orava, e tinha pessoas que diziam assim: esse pastor aí é doido, né? Bem aqui nessa rua ali, ó, 2 quadras depois, nós estávamos numa boca de fumo ali fazendo culto, trabalhando, fazendo culto ali, e orando, e Deus trabalhando na nossa vida. 2020, eu saí de Jaci, lá na igreja eu estava dirigindo, eu falei: olha, irmão, eu vou tirar férias, vou tirar 30 dias de férias, e quando eu voltar eu vou vir num carro, novo. Os irmãos assim: esse pastor aí. Cheguei em Porto Velho, fiquei 30 dias ali numa igreja com o pastor, pregando, orando. O pastor gostou de mim de repente, eu sabia que eu ia vir para Porto Velho, consegui uma casa, aqui, pastor, uma casa de segurar aqui perto de nós, e foi abençoando. Eu cheguei numa moto, dei a moto de entrada, mais 6 mil, comprei um carro. Cheguei lá no Corsa, no Moto 4, cinza, em Jaci, Paraná. Eu gostei do irmão, disse: vixe, o pastor comprou um carro. O pastor comprou um carro. Deus honrou a palavra do nome de Deus. Porque para algumas pessoas, irmã Imaculada, Deus ele dá uma ordem, mas para outras pessoas Deus dá uma palavra. Glória a Deus, aleluia. Para quem Deus dá uma palavra, você se torna um canal de bênção. E para quem Deus dá uma ordem, ele recebe a bênção do que recebeu uma palavra. Está me entendendo? Então existem pessoas que ele recebe, mãe Inês, todo dia um pouco de cada dia. Mas existem pessoas que Deus entrega a semente na mão dele, porque ele é um semeador. Ele vai semear. Se você semeia muito, você vai colher muito. Se você não semeia nada, você não vai colher nada. Então existem pessoas
igual o povo de Israel no deserto, 40 dias rodeando a cidade da terra prometida, comendo o pão de cada dia. Mas existem pessoas, Josué e Caleb, ele recebeu a semente. Ei, quem recebe a semente, quem semeia, entra na terra prometida. E quando você chega na terra prometida, na terra que Deus prometeu, você não vai plantar, porque você já plantou, agora você vai colher. A Bíblia diz que Josué e Caleb falou: a terra verdadeiramente ela mana leite e mel, as frutas, as árvores são grandes. Olha aqui o fruto de Canaã, olha o tamanho do cacho, 2 metros de altura. Deus prometeu e Deus cumpriu, mas Deus cumpriu com aquelas pessoas que tinham compromisso com Ele. Quem tinha compromisso com Ele? Josué e Caleb. Os que receberam o pão nosso de cada dia, Deus dando todo dia 1,5 tonelada de como é que é o nome do negócio? Maná. De maná, aquela sementinha, parecendo uma sementinha de coentro, aquela pequenininha. Eles morreram tudo no deserto. Por que morreram no deserto? Cara, covardia. Por que o povo morreu no deserto? Por causa do medo. Por que o povo morreu no deserto? Porque ele não obedeceu ao Senhor. Porque o Senhor falou para eles entrar na terra que manda leite e mel. Mas não, Senhor, lá na terra, lá tem gigante, tem os filhos de Anak, tem os fariseus, os heteus, todos como eu. E aí eles ficaram com medo. Mas quem mandou eles foi o Senhor. É verdade. Entrar que eu estarei convosco, eu entrarei convosco. Se Deus falou que estava com eles, eles tinham que marchar para frente, não voltar para trás. É verdade. Ei, o diabo quer que nós voltamos para trás. O diabo ele vem para me aprontar. O diabo ele vem para semear a fofoca. Olha o que Deus está falando aqui. Já vem para semear a fofoca. Você acha que quando Davi estava lá vendo o Golias no meio do vale, a fofoca que estava zonzando no meio do povo de Israel, sabe qual era, irmã Inês? Ei, aquele é guerreiro de muitos anos. Ei, o currículo dele já matou não sei quem, já matou gente grande, ele já fez isso. O currículo do Golias, todo mundo que lia o currículo do Golias tinha medo dele. Mas Davi, ele não ouvia voz de demônio. Davi, ele não ouvia fofoca. Davi, ele ouvia a voz de Deus. Glória a Deus. Ei, irmão, quem ouve a voz de Deus, existem muitas coisas que acontecem que ele nem liga. Ele quer saber é do Senhor. Meu alvo é Jesus. Meu alvo é o céu. Eu estou na terra, mas o meu pensamento está no céu. O verdadeiro adorador, ele já vive o reino de Deus naquele tempo. Estava lá na casa do meu cunhado hoje, nós lá vimos. Meu cunhado, nós estamos vivendo o reino do céu aqui na terra. Como é que nós vamos saber, irmão, das coisas do céu que nós começamos a aprender aqui na terra? Nós já vamos aprendendo aqui na terra, falando a língua dos anjos, entendendo como é que é, tendo intimidade com ele, porque para ser arrebatado tem que ouvir o toque da última trombeta. Tem que ouvir o toque da última trombeta. Se não ouvir, irmão, não consegue ser arrebatado. Então tem que haver um relacionamento, um conhecimento com Ele, porque Jesus disse assim: quem vê a mim, vê ao Pai. Então Deus nos deu a conhecer, foi o Senhor que se revelou para nós, foi Ele que nos deu a conhecer a nós. Nós conhecemos Deus através de Jesus. Agora nós estamos conhecendo
através do Espírito Santo. O Espírito de Deus está na nossa vida, assim como era na vida de Davi, assim como o Espírito se apoderou de Davi, ele quer se apoderar de você, ele quer te revestir, ele quer te fortalecer. Para quê? Para que você entenda qual é a vontade do Pai. Como que eu vou entender? Ele tem o Espírito Santo. Então eu quero te convidar a te colocar de pé nesse momento. Nós iremos nesse momento fazer uma oração. Nós iremos orar ao Senhor Jesus. E os irmãos, fiquem tranquilos, o Senhor está com vocês. Fique tranquilo que a presença de Deus está na sua vida. Ei, irmão, ande de cabeça erguida. Ande de cabeça erguida, porque o Espírito de Deus está na sua vida. Você é filha de Deus, você é servo do Senhor, você é algo importante de Deus. E se você é importante de Deus, irmão, não tema ao espanto noturno, nem perde que voa a meio-dia, nem a montanhade. Não temas, porque o Senhor está na tua vida e na tua casa. Se porventura o inimigo aparecer, repreenda. Diga para ele: olha, Satanás, aonde eu estou não existe espaço para dois. Aonde tem luz não pode ter treva. Aonde tem treva, a luz, quando chega, as trevas, ela tem que dar um jeito de se desaparecer. Porque as trevas não resistem à luz. Então você que é luz, você que está diante da luz, que Jesus é do mundo, e nós agora somos luz. Eu quero que você estenda a sua mão ao céu e comece nesse momento a orar. Nós vamos orar pela família, nós vamos orar agora pela nossa família, pela nossa casa. Estenda a sua mão para o rumo da sua casa e comece a profetizar, comece a dizer para o Senhor o que você está precisando, o que você nesse momento está sonhando, porque a única pessoa que pode realizar o teu sonho se chama Jesus. Jesus consegue. Aquela mulher estava indo para enterrar o seu sonho, a mulher estava para enterrar seu filho, e todo o sonho de uma mãe é ver o seu filho crescer, é ver o seu filho casar, é ver o seu filho dar neto. E aquela mulher estava indo para o cemitério enterrar o seu filho, mas ela se encontrou com Jesus, e o Senhor Jesus Cristo tocou no Espírito, o defunto se levantou, e Jesus falou: está aqui minha filha, está aqui seu sonho, está aqui seu filho. Ele consegue realizar sonho, ele consegue realizar desejo do coração, porque a Bíblia vai falar que o Senhor consegue o desejo do coração do seu servo. Então recebe aí o desejo do teu coração. Andarabacandarabás, Uribicovarabacandarabanaias. Meu Deus, Senhor, nós estamos aqui pela fé, Senhor. Acreditamos que o Senhor está conosco, está na nossa vida, na nossa casa. E nesse momento, meu Pai, nós estendemos a mão para nossas casas, para a casa dos irmãos, para os vizinhos, amigos, Senhor. E nós repreendemos agora todo filisteu, nós repreendemos toda a força maléfica, nós apresentamos agora, meu Pai, os gigantes da nossa vida. Se porventura esse gigante, Senhor, que está impedindo essa irmã, que está impedindo esse irmão, esse gigante talvez ele tenha mais forte que essa irmã, Senhor, mas agora pela fé, Senhor, pelo poder do teu nome, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, todo gigante, toda barreira, toda dificuldade, os impedimentos, os embaraços, toda obra do diabo vai cair por terra agora, vai saindo agora em nome de Jesus, os impedimentos das barreiras, porque o exército do Senhor está passando, a igreja do Senhor está marchando, está andando, e a palavra de Deus diz que as portas dos infernos não prevalecerão contra a tua casa.
Em nome de Jesus, vai sair agora. Vai sair da enfermidade, vai sair do olho grande, vai sair do espírito maligno, espírito maléfico, vai sair agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai sair agora em nome de Jesus. Amém. Só quem recebeu, diga eu recebi. Eu recebi. Eu posso Eu posso. todas as coisas naquele que me fortalece, que é Jesus. E as palmas louvam o Senhor Jesus. Glória a Deus, eu agradeço a oportunidade.